Esta conferência será gravada agora. Já, já, Jasmine, já. Provavelmente Thaís vai disponibilizar o link, tá bom? Oi, Rose, boa noite, Bianca, boa noite, Rose, Ana Clara. Boa noite, professora. Tudo bem? Assim, né? Bem, não tá não. Consegui Ai, desenvolver a redação. vamos que vamos, tá na reta final. Agora é na marra, acabou o amor na hora de fazer redação, gente. Gostando ou não gostando, a gente vai produzir esse texto na marra. Vai ter que dar certo. Desse jeito. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os alunos que quiserem tema extra, né? A gente está com alguns temas extras, né? Com a redação semanal, vocês podem me chamar que eu envio para vocês, tá bom? Tema extra de redação, para poder aprofundar ainda mais. Alguns alunos que estão aqui já até receberam, né? Me pediram lá no privado e eu enviei. Hoje a gente vai fazer só questões, né? Claro, né? Que de acordo com as questões a gente vai relembrar, né? Ver alguns conteúdos de interpretação de texto. Vou compartilhar aqui o material com vocês. E eu passei um desafio para vocês, né? Em alguns grupos. Quem fez aquela questão? Deixa eu compartilhar aqui. Claro, Rômulo, pode me chamar, meu amor. Vou botar aqui o desafio. Questãozinha de interpretação de texto. Quem fez que eu postei lá nos grupos? Ó, enquanto o pessoal tá chegando, vou dar mais uma chance de fazer. Valendo um ponto extra na média. Quem dera, né? Aquecimento. A violência é a primeira entre as causas de morte no Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador e México. Pode-se inferir, né? A gente já estudou essa palavrinha que quer dizer deduzir. E aí, quando a gente fala inferir, é uma questão de interpretação e não de compreensão textual. Lembram dessa diferença? Compreensão e interpretação? Pode-se inferir desse segmento do texto que. Dá uma lida aí nas alternativas. Gente, só para lembrar, mais tarde, daqui a pouquinho, né, às 8 horas, tem um aulão de história
a importância da educação antirracista, um conteúdo assim sensacional que serve de repertório para vários temas de redação, né? Então, assim, não percam essa oportunidade. Netflix hoje é no pré-ENEM. Jasmine marcou a D? Será? Oi, Bruno. Oi, Edileuza. Ó, a lista de presença já tá rolando aí, gente. Ah, tá. Deixa eu descer mais um pouquinho para ver. Ah, é toda, para que vocês possam ver. Vê se agora tá melhor. Tô dando aí a chance de fazer o desafio. Vai, Rafa. Postando em você. Ih, Rose já falou que é D. Gente, melhor fazer pancadão de questões e assistir aula de educação antirracismo do que ficar assistindo o round 6. Que raiva que me deu dessa série. Fui no papo de vocês? Não, professor, assiste, é muito legal, muito maneiro, coisa sem sentido, sem nexo. Ficar com a filha que é bom nada, né? Ai, desculpa, tô dando spoiler. Posso dar spoiler. Vocês estão feras, hein? Ó, bora lá, bora lá. Bom, a violência é a primeira entre as causas de morte no Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador e México. Pode-se inferir, pode-se deduzir, e aí eu ainda fui mamãe com vocês, né, colocando que inferir é deduzir, desse segmento do texto que, letra A, não há outras causas de mortes nos países citados. Gente, olha os marcadores de inferência, olha os pressupostos aí nesse enunciado. A violência é a primeira entre as causas de morte no Brasil. E aí, quando a gente tem essa palavra aí, essa expressão primeira entre as causas de morte, né? Existem outras causas. Tá subentendido aí, a palavra primeira, esse numeral aí, ele deixou subentendido que há outras causas, né? E essa palavra, né, ela também vai trazer a ideia de colocação, de comparação. Então, para a violência ser a primeira causa, é porque existe uma segunda, uma terceira, uma quarta causa. Não é isso? Tá bem evidente isso daí. E aí, na letra A, quando diz que não há outras causas de mortes nos países citados, claro que há. A violência é a primeira. Se é a primeira, existem outras causas. Né? Ela não é a verdade absoluta. Então, a gente já elimina a letra A devido a esse marcador de inferência aí, que é a primeira, não é verdade? Oi, Dani! Oi, William, tudo bem? Já estou aqui em Salvador, amiga. Que isso, tirando onda, hein? Já convidei eles que mais tarde, 8 horas, tem aulão imperdível de história aí, com um eixo temático, um conteúdo sensacional. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Galera, deixa eu ver se vai passar. Tá dando para ver? Estou na praia de Itapuã. Passo a tarde em Itapuã. Ao som do mar de Itapuã. Galera, 8 horas na Bahia. Aula sobre a questão do negro, a questão do combate ao racismo, da abolição. Dani, você ia querer estar aqui com o teu marido e os filhos. É muito bonito. Tá tirando onda, hein? Não, o Felipe está aqui também. Hoje é aniversário do Felipe. Ah, manda um abraço para ele. Isso A que é gente tem um comemoração. congresso, né? Não, na verdade, a gente tem um congresso. Aí eu aproveitei para dar essa aula em Salvador, entendeu? Alunos, olha só, aconteceu um problema. O professor Natan teve um problema de saúde. E aí a gente achou melhor ele não dar aula. E como o português vocês sempre pedem, a gente está fazendo essa inserção da Daniela, tá bom? Não esqueça.
Ficou mudo. O som não tá saindo, William. Ai, Rafa, vai ficar bem. É tipo assim, o universo dos alérgicos, né, gente? O tempo fica assim e quem é alérgico sofre. Bom, pelo visto, lá na Bahia, né, o tempo tá quente. Aqui a gente tá no Daniflix. Embaixo da coberta. Gostei, Daniflix. Segunda dia de Daniflix, né? Porque é o que temos para hoje. Não estou na Bahia. Tá, né, gente? Será que o William vai voltar? Ele caiu. Ele travou, né? É foda, a gente não consegue descer. A gente tá te ouvindo agora, William. Voltou a me ouvir? Pessoal, vai ter uma pergunta sobre literatura, que muitos alunos entrevistados têm pedido ajuda em literatura. Então, a gente está fazendo uma pesquisa aí, 5 assuntos, para a gente poder dar um tratamento aí de literatura com exercícios. Vocês acham legal literatura com exercício? Com exercício ou sem? Fala para mim. O que vocês preferem? Digita aí. Com exercício. Então responde a pesquisa lá, tá bom? Daqui a pouco a gente se fala. Pessoal, eu tenho que organizar as coisas aqui. 8 horas a gente se encontra, tá? Só que a minha aula, ela é pelo YouTube, tá bom? Em função de eu estar aqui, é uma aula de vários pré-vestibulares, entendeu? Mas vamos estudar que é assunto do Enem e vai te ajudar nas redações, tá bom? Com Você certeza. podia bolar uma questão sobre isso, sobre a questão racial. Já teve esse ano? Já teve esse tema, entendeu? Mas é um eixo temático muito bom, que vai servir de repertório para vários outros temas. A gente vai ter sim. Podia pegar a Lei 10.639, podia pegar a questão das cotas, a abolição, Constituição de 88, que transformou o racismo em crime inafiançável, entendeu? Com certeza. Mas tá bom, pessoal, boa aula de português. Um tema com a temática da aula de hoje, com o assunto de hoje. Acho amiga, olha só. Como a minha aula é no YouTube, você pode ficar até 10 para as 8 aí, como você quiser, tá bom? Tá bom, tranquilo. Deixa eu ver o público aqui. 41. É o público da segunda-feira. 41, 50. Tá muito bom. Obrigado por quebrar esse galhão pra gente, tá? Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Apenas na Bahia, né, gente? E a gente volta aqui pro Daniflix, que é o que temos para hoje, diretamente do Google Meet. Bora lá, galera. Ó, então, não há outras causas de morte nos países citados? Cara, primeiro é o marcador de inferência que deixa claro que há outras. Quantas? Não sei, mas há outras. Então, elimina a letra A, não pode ser a letra A. Na letra B, no Brasil ocorrem mais mortes que nos demais países citados. Dani, isso é verdade? Beleza, mas isso não é uma verdade do texto. Cara, se apega a isso, gente. Normalmente as questões do Enem, né, elas têm duas alternativas corretas. Só que uma é a verdade, né, real. E a outra é o que está relacionado ao enunciado, ao texto. Ali na letra B, quando diz que no Brasil ocorrem mais mortes que nos demais países citados, né, de acordo com o nosso histórico de violência, com certeza. Mas isso é uma verdade do texto? Ou é uma verdade, assim,
genérica, é uma parada da sociedade. Isso não é uma verdade do texto, porque no texto não está dando informações, não há marcadores de inferência dizendo que no Brasil ocorrem mais mortes, né? Só está falando que a violência é a primeira entre as causas de morte no Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador e México. Então, não pode ser a letra B, porque não é uma verdade do texto, beleza? Na letra C, nos demais países, a violência não é a causadora da morte. Então, o texto, esse trechinho aí pequenininho, né? Ele não tem elementos que eu posso comparar com os demais países, né? Eu não posso comparar. Quando ele fala ali que nos demais países a violência não é causadora de mortes, eu não tenho essa comparação, não tenho elementos pressupostos para trazer essa informação. Já na letra D, quando ele diz nesses países, que países? Brasil, Colômbia, Venezuela, El Salvador e México, a violência causa mais mortes que as doenças. E aí você pode se questionar, Dani, mas no texto não está falando nada sobre doenças. Realmente, não está falando nada sobre doenças, mas está falando que a violência é a primeira. Isso quer dizer que tem a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E ele não está dizendo quais são essas outras causas, né, de morte no Brasil. Dentre essas causas, eu posso contar com a possibilidade que sejam doenças. Pode ser acidente de trânsito, eu não tenho informações. Então, se ali está dizendo que nesses países a violência causa mais mortes que as doenças, sim, a violência é a primeira em relação à doença, é a primeira em relação a acidente de trânsito, entendeu? Então, a letra D está correta. Vamos dar uma olhadinha na letra E, né? Em todos esses países citados, a justiça é bem aplicada. Isso aí já é um exemplo de extrapolação. O que é a extrapolação? Lembra daquela minha aula da segunda retrasada, do exemplo que eu dei? Minha irmã que mora no Rio é bonita, e aí se eu falasse que eu tinha 3 irmãs, isso já era uma extrapolação? Porque o texto não me dá elementos para dizer quantas irmãs eu tenho. O texto dá elementos para dizer que eu tenho mais de uma irmã. Quando eu falo minha irmã que mora no Rio de Janeiro é bonita. Agora, quantas já é uma extrapolação. No nosso linguajar aqui de Dani Flix, é viajar na maionese. Cara, eu não posso dizer que em todos esses países citados a justiça é bem aplicada. Eu não tenho essas informações dentro desse texto. Então, cai fora a letra E e vocês maravilhosamente acertaram, entendeu? Estão craques, estão observando bem os marcadores de pressuposição. Muito bom. Isso aí, Jasmine, já começou a aula bem. Gente, tá rolando aqui também, tá? No chat, inscrição para as aulas de amanhã. Galera, foca nessa reta final. Não desanima, não. Vai com tudo. E quarta-feira vamos ter uma aula especial de literatura, tá? Em um horário especial, vocês vão receber todas as informações. Vamos para a questão 1. Bom, o texto para a gente responder a questão 1. E aí sempre a gente vai olhar o enunciado, tá bom? Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. Então, é uma questão de interpretação, de inferência, ó. Tá até aqui o verbinho, infere-se do texto. Beleza. Eu vou voltar aqui no texto, porque essa questão é necessário fazer a leitura. Então, vamos lá. Uma mudança ocorrida no último meio século foi o aparecimento do museu, que constitui por si só uma grande atração cultural, independentemente do conteúdo a ser exibido em seu interior. Então, nesse primeiro período, ó, a gente já tem uma informação importante. O que acontece aqui? O aparecimento de um museu que por si só já é uma atração. Então, não importa o que tem dentro dele, qual é a exposição que está sendo apresentada. O museu, né, por si só, ele já é uma grande atração. Esses edifícios espetaculares e, em geral, arrojados, vêm sendo construídos por arquitetos de estima universal
e se destinam a criar grandes polos globais de atração cultural, em centros em todos mais periféricos e pouco atrativos. O que acontece dentro desses museus é irrelevante ou secundário. Um exemplo disso ocorreu na cidade de Bilbao. Em tudo mais praticamente inexpressiva, essa cidade, né? Nos anos 1990, ela transformou-se num polo turístico global graças ao Museu Guggenheim, do arquiteto Frank Gehry. A arte visual contemporânea, desde o esgotamento do modernismo nos anos 1950, considera adequados e agradáveis para exposições esses espaços que exageram a própria importância e são funcionalmente incertos. Não obstante, coleções de grande significado para a humanidade, expostas, por exemplo, no Museu do Prado, olha o marcador de inferência, não precisam recorrer a ambientes de acrobacia arquitetônica. Beleza. Vamos para a questão. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. Gente, essas questões que têm afirmativas e depois tem letra A, letra B, letra C, elas são na verdade, elas são tranquilas de fazer. O problema é a gente organizar o nosso pensamento. Então, é importante, né, ficar riscando, eliminando, utilizando a caneta para organizar seu pensamento. Porque aí depois sai o gabarito, caraca, mas eu sabia essa. Mas aí se embaralhou na hora. Então, atenção e concentração são essenciais. Considere as afirmativas abaixo a respeito do texto. Número 1 diz: o autor aponta para o surgimento de museus cujo acervo é menos relevante para o visitante do que a grandeza arquitetônica de seu edifício e questiona a eficácia de tais ambientes para a exibição de obras de arte. Tá certo isso? Essa é a informação que traz no texto? Não? Por que não, gente? Tem que justificar aqui. E vocês sabem que aqui a gente está em família, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, Zumira. Por que não está certo? Por que não? Ó, ele aponta para o surgimento de museus cujo acervo, ou seja, o que tem dentro, é menos relevante para o visitante do que a grandeza arquitetônica. Não é isso que ele está falando? Porque estão sendo construídos museus em que o próprio museu, a construção é mais chamativa, é mais um ponto turístico do que o seu acervo, do que a sua exposição. Ele está fazendo esse questionamento, sim. Ó, vamos voltar aqui no texto, ó. Uma mudança ocorrida no último meio século foi o aparecimento do museu, que constitui por si só uma grande atração cultural, ou seja, por si só, independente do seu acervo, né? Independente do conteúdo a ser exibido em seu interior. Esses edifícios espetaculares, em geral arrojados, vêm sendo construídos por arquitetos de estima universal e se destinam a criar grandes polos globais. Então, ou seja, a própria construção, né? O edifício em si acaba sendo um evento, independente do seu acervo. Vamos voltar aqui na primeira afirmativa. O autor aponta para o surgimento de museus cujo acervo é menos relevante, faz sentido, para o visitante do que a grandeza arquitetônica de seu edifício e questiona a eficácia de tais ambientes para a exibição de obras de arte. Será que ele questiona? Museu do Amanhã. Você acha que o Museu do Amanhã se encaixa, Zumira, nesse quesito? Ele é mais assim, o edifício, né? A questão a estrutura arrojada do que de fato o conteúdo, do que de fato o seu acervo?
Ó, olha aqui o que ele diz. O que acontece dentro desses museus é irrelevante e secundário. E aqui ele fala, a arte visual contemporânea, desde o esgotamento do modernismo nos anos 1950, considera adequados e agradáveis para exposições esses espaços, que exageram a própria importância e são funcionalmente incertos. Não obstante, coleções de grande significado para a humanidade, expostas, por exemplo, no Museu do Prado, ainda não precisam recorrer a ambientes de acrobacia arquitetônica. Galera, esse ainda, ele é venenoso. A gente já conversou sobre esse ainda. O ainda é venenoso. Quando ele fala que ainda precisou o quê? Cara, daqui a pouco, do jeito que a situação tá, até o Museu do Prado vai ter que recorrer a uma estrutura arquitetônica, sendo que no Museu do Prado o que importa mais é o conteúdo, é o seu acervo, e não a estrutura em si. Então, esse ainda, ele está carregado de crítica. Ele é um marcador de inferência que traz uma crítica. Então, vamos lá. Deus, o seu microfone está aberto. Tem alguém com o áudio aberto? Acho que foi, né, gente? Eu nem percebi. Tá desligadinho. Foi. Obrigada, gente. Isso, Júlia. O museu, a estrutura, o prédio, tira o foco do próprio conteúdo. E quando ele fala ali do Museu do Prado, ainda não precisa fazer isso, quer dizer que o autor, cara, não acha isso legal. Daqui a pouco até o Museu do Prado vai ter que fazer isso. Porque o ainda é um elemento que é um marcador de inferência. Ele está carregado de opinião. Lembra sempre do discurso do Mozão. O Mozão fala, ainda está se arrumando, amor? Todo carinhoso. Ainda tá se arrumando, amor? Ainda, né? Quando ele fala ainda, ele tá irritado. Tá irritado, mas não quer assumir que tá irritado. Então, a número 1 está correta, porque há realmente um questionamento, uma crítica, porque a gente tem um marcador de inferência aí. Vamos ver a número 2. Infere-se do texto que o Museu Guggenheim é responsável por transformar a cidade de Bilbao, anteriormente desprovida de atributos culturais, em um polo turístico. Isso é verdade? Vamos voltar lá no texto. Eu até destaquei para vocês. O que acontece dentro desses museus é irrelevante ou secundário. Um exemplo disso ocorreu na cidade de Bilbao, em tudo mais praticamente inexpressiva. Então, assim, a cidade não tinha valor nenhum. Aí teve essa construção arrojada, arquitetônica desse museu, para poder colocar, né, para poder transformá-la em um polo turístico. Então, essa alternativa que está falando que o museu é responsável por transformar uma cidade que era praticamente inexpressiva, né, desprovida de atributos culturais, em polo turístico, é verdade. Ele fala isso no texto, não exatamente com essas palavras. Gente, lembra sempre da diferença entre compreender e inferir. Quando o enunciado está dizendo para a gente compreender, compreende-se do texto, entende-se do texto, afirma-se, compreende-se, entende-se, afirma-se, são verbos que a gente tem que buscar exatamente como está no texto. Agora, infere-se, a gente tem que fazer uma dedução, a gente precisa fazer uma interpretação de texto. Ele não usou essa palavra, ele não falou que a cidade era desprovida de atributos culturais, mas ele disse que ela era praticamente inexpressiva. Então, quando ele fala que ela era praticamente inexpressiva, a gente pode inferir, a gente tem marcador de pressuposição, a gente tem marcador de inferência para ter essa interpretação. Portanto, a número 2 está correta. Número 3, se a 1 e a 2 estão corretas, eu já posso eliminar algumas aqui, né? Eu posso eliminar a letra B. Eu posso eliminar a letra C. Na verdade, já tem a resposta, né? Sem ler a terceira alternativa, eu já sei que o gabarito é a letra A. Porque se a 1 e 2 estão corretas, não pode ser a letra B. Não pode ser a letra C, porque eu não tenho a 2. Não pode ser a letra D, porque eu não tenho a 1. E não pode ser a letra E, porque eu não tenho a 2.
Mas vamos ver a 3 só por desencargo de consciência. Eu adoro tirar prova real, gente. Por desencargo de consciência, vamos que vamos. Para o autor, as obras apresentadas no Museu do Prado ganham maior destaque devido ao fato deste museu não constituir um exemplo do que classifica como ambiente de acrobacia arquitetônica. Cara, a gente pode dizer que é isso? Que para o autor as obras apresentadas do Museu do Prado ganham maior destaque? Ele fala justamente o quê? Que ainda não precisam recorrer. Então, na verdade, esse Museu do Prado ele está correndo risco de precisar recorrer ao ambiente de acrobacia arquitetônica. Portanto, a número 3 não está de acordo com o posicionamento do autor. Vamos marcar, né, gabarito, letra A. Vou botar aqui de amarelinho. Tranquilo? Beleza? Mais uma questãozinha para judiar da gente, tá? Esse textinho é para as questões 2 e 3. Ó, atente-se para as afirmações abaixo. Vamos ver o texto, porque é uma questão de inferência, ou seja, uma questão de interpretação. Então, a gente tem que fazer essa leitura aqui, e é uma leitura analítica, não é, vou ler de qualquer jeito, vou passar o olho no texto. Não, eu tenho que buscar, eu tenho que identificar elementos de pressuposição. O que são elementos de pressuposição? Um ainda, um até, um pode, aquelas palavras que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Quem não assistiu às aulas de teoria, de interpretação de texto, depois é só pedir no grupo ou me chamar, pedir o material para poder estudar isso, tá bom? Vamos lá. A ideia do triunfo da democracia ficou associada à obra de Francis Fukuyama, em controverso ensaio publicado nos anos 1980, Fukuyama afirmava que o encerramento da Guerra Fria levaria à universalização da democracia liberal ocidental como forma definitiva de governo humano. O triunfo da democracia proclamou numa frase que veio a condensar o otimismo de 1989 e marcaria o fim da história. Lembrando que o mais importante para vocês é não se apavorarem com textos e com informações que não são da ossada de vocês. Que vocês, ai meu Deus, eu não estou entendendo isso, olha esse texto muito difícil, eu não estou conseguindo raciocinar. Porque a primeira vez que eu fiz o Enem, gente, eu confesso a vocês, quando eu terminava de ler terminava de ler a questão, terminava de ler a letra C, eu já tinha esquecido o enunciado. Eu já não sabia mais qual era a pergunta, porque o enunciado é grande, as alternativas são grandes, é muito texto, e aí você acaba esquecendo, e você se enrola, e você, caraca, Francis Fukuyama, Guerra Fria, caraca, botaram história na questão de português, estou ferrada. Calma. Foca nos marcadores de inferência. Foca na pressuposição. Lembra dessa aula de interpretação de texto. Eu posso não sacar de Guerra Fria, mas eu preciso fazer uma boa interpretação. Então, dentro desse número 1, a gente pode destacar algum pressuposto. Ó, a ideia do triunfo da democracia ficou associada à obra de Francis Fukuyama, em controverso ensaio publicado nos anos 80. Fukuyama afirmava que o encerramento da Guerra Fria levaria à universalização da democracia liberal ocidental como forma definitiva de governo humano. Olha o início desse período. Em controverso ensaio publicado, o que quer dizer controverso, gente? Controverso quer dizer o quê? Oposição. Então, peraí. Aí tem um marcador de inferência. Nessa número 1 está trazendo ideia de oposição. Vou destacar isso aí para depois eu não me embolar, para depois eu não me perder na hora de fazer a questão. Vamos ver a 2. Muitos criticaram Fukuyama por sua suposta ingenuidade.
Suposta marcador de inferência. Quer dizer que não era de fato ingênua, mas suposta ingenuidade. Alguns alegavam que a democracia liberal estava longe de ser implementada em larga escala, porquanto muitos países se mostrariam resistentes a essa ideia importada do Ocidente. Outros afirmavam que era cedo para prever que tipo de avanço a engenhosidade humana seria capaz de conceber. Talvez a democracia liberal fosse apenas o prelúdio de outras formas de governo, mais justas e esclarecidas. Olha o apenas aí. Vamos ver a número 3. A despeito das críticas sofridas, o pressuposto fundamental de Fukuyama se revelou de enorme influência. A maioria dos cientistas políticos acreditava que a democracia liberal permaneceria inabalável em certos redutos, ainda que o sistema não triunfasse no mundo todo. Na verdade, a maior parte dos cientistas políticos, embora evitando fazer grandes generalizações sobre o fim da história, chegou mais ou menos à mesma conclusão de Fukuyama. Impressionados com a estabilidade das democracias ricas, cientistas políticos começaram a conceber a história do pós-guerra como um processo de consolidação democrática. Para sustentar uma democracia duradoura, o país devia atingir níveis altos de riqueza e educação. Tinha de se construir uma sociedade civil forte e assegurar a neutralidade de instituições de Estado fundamentais. Todos esses objetivos, frequentemente, se revelaram fugídios, mas a recompensa que acenava no horizonte era tão valiosa quanto perene. A consolidação democrática, segundo essa visão, era uma via de mão única. Atente-se para as informações abaixo. A tese de Fukuyama está no grupo e depois vai estar lá na plataforma, tá bom? O texto é grande, né, gente? Aí fica perdido. Mas aí é importante vocês ficarem marcando os marcadores de inferência. Tem vários. Apenas, embora dá uma ideia de oposição. Vamos ver aqui as afirmações que ele quer que a gente analise. A tese de Fukuyama foi criticada, entre outros, por aqueles que consideravam que diversos países oporiam da ideia de quê? Oposição, né? Resistência à ideia de implementar um sistema democrático. Tá correto isso? Tinha realmente essa ideia de oposição? Vamos ver aqui. A ideia do triunfo da democracia ficou associada à obra de Francis Fukuyama. Em controverso ensaio publicado, lembra do primeiro marcador de inferência, controverso? E aqui, ó, oporiam, controverso e oporiam quer dizer o quê? Oposição. Então, quando a gente fala que aqueles que consideravam diversos países oporiam resistência à ideia de implementar um sistema democrático, faz sentido com o que a gente viu na primeira no primeiro trecho. Vamos ver. A teoria do fim da história parte do pressuposto que, finda a Guerra Fria, o sistema liberal democrático ocidental seria implementado em escala global. Será? A teoria do fim da história parte do pressuposto. O que é o fim da história? Desfecho. O pressuposto, que pressuposto é esse? Que interpretação é essa? Que finda a Guerra Fria. O que quer dizer finda, gente? Nesse contexto aí. O que quer dizer finda? Responde aí para mim. Não vou nem voltar no texto, só quero saber se essa alternativa faz sentido. Ah, isso aí, Bruna. Acaba? Fim. Que acaba, é o fim. Então, fim da história parte do pressuposto, parte da interpretação de quê? Fim, que acaba a Guerra Fria. Então, peraí, essa número 2, eu não entendi nada do texto, mas fim da história realmente está relacionado com fim da Guerra Fria,
porque fim e finda são sinônimos. Então, estou raciocinando, estou entendendo que isso aí faz sentido. Eu não saquei muito do texto, mas eu estou olhando o quê? Os marcadores de inferência. Eu estou olhando os pressupostos. Eu estou me apegando aos elementos que eu sei, ao invés de me desesperar com um conteúdo que eu não sei. O texto é grande, mas o texto está me dando elementos aí para me direcionar para um caminho. Então, sim, eu posso dizer que o fim da história parte do pressuposto fim da Guerra Fria, porque são sinônimos. Vamos ver o número 3. Ao afirmar que todos esses objetivos frequentemente se revelaram fugídios, no quarto parágrafo, o autor enaltece o caráter perene das democracias consolidadas. Essa daí tá certa? Tá errada? Gente, toma muito cuidado quando a alternativa ela tiver letra D, ela tiver... Jasmine tá demais, gente. Jasmine tá demais. Bruna também, ninguém segura mais, né? Galera, palavras que generalizam todos, né? Essencial, todos, é verdade. O verbo no indicativo ele é muito forte. Para eu falar que é verdade, calma, eu não posso colocar uma afirmação assim. Até mesmo porque eu estou trabalhando com um texto ali, um texto argumentativo. Então, argumentos não são fatos. Então, aí nessa alternativa tem todos esses objetivos, isso já é perigoso. E tem palavras, ó. Vou explicar o sentido que imagino que a maioria não saiba, mas é bom que agora já fica sabendo. Ao afirmar que todos esses objetivos frequentemente se revelaram fugídios, o que é fugídio? Quem sabe? O autor enaltece, ou seja, engrandece o caráter perene das democracias consolidadas. O que é perene? Rômulo falou ali, fugiu, né? Beleza. É desse campo semântico. A gente pode até não saber exatamente qual é a palavra, mas o campo semântico aí tá certo. Essa desconfiança aí de fugir tá certa. Quando eu falo de caráter fugídio, eu estou falando de caráter efêmero, quer dizer passageiro, ó. Fugiu, passou rápido, passou. E aí, quando ele fala no outro período que o autor enaltece o caráter perene das democracias consolidadas, o que é o perene? O que quer dizer perene? Alguém sabe? Eterno? Quem falou? Eu, Rose. Ai, Rose, né? Minha super aluna de português. Esse mesmo, Rose, eterno. Caraca, se uma parada é efêmera, se uma parada foge, como é que ele vai enaltecer o caráter eterno? Peraí, ou foge ou é eterno, gente. As duas coisas ao mesmo tempo tá difícil. Isso é um paradoxo, isso não faz sentido. Eu nem voltei no texto, mas essa alternativa aí, ao afirmar que todos, já estou desconfiando, porque todos é uma palavra que generaliza, então já não vou marcar essa assim de primeira. Todos esses objetivos frequentemente se revelaram fugídios, ou seja, efêmeros, passageiros, fugiram. O autor enaltece o caráter perene, o caráter eterno das democracias consolidadas. Ou é efêmero ou é eterno. As duas coisas ao mesmo tempo é papo de paradoxo, não dá. Então, assim, a número 3 descarta, porque ela tá com uma confusão que não faz sentido nenhum. Talvez, como vocês falaram, a Rafa falou aí, caramba, o texto é grande, estou perdidinha. Realmente, isso acontece. Mas quando a gente se apega aos elementos, às palavrinhas que vão, né, dar um direcionamento de uma interpretação, fica mais fácil da gente fazer. A gente conseguiu fazer essa questão olhando as afirmações sem precisar ficar consultando o texto, só pelos elementos textuais. Então, de acordo com o que está escrito aí, a gente vai afirmar que apenas a número 1 e a número 2 estão corretas. E aí a gente vai marcar o quê? Letra D. Show, Rafa.
Eu sei, Bruna. O Enem coloca bastante texto, né? E os enunciados são bem grandes. Por isso que é importante a gente fazer esse treinamento para vocês para vocês começarem a fazer, né? Desde já, uma leitura analítica. O que é uma leitura analítica? Você está procurando. Sabe aquela senhorinha que anda na rua? Essa senhorinha é minha avó, tá, gente? Ou pessoa sortuda. Agora nem tanto, né? Porque as pessoas não andam mais com dinheiro. Mas se tem um ser humano que já achou dinheiro na rua, ela é minha avó. Por quê? Ela só anda olhando assim, procurando. Já achou dinheiro, já achou relógio de ouro, já achou carteira. E aí a gente ligou para a pessoa para devolver a carteira, a pessoa deu a recompensa, o dinheiro todo que estava na carteira. Na época era um bom dinheirinho, né? Porque anda procurando. Então, você na redação, você na prova do Enem, você vai ser a senhorinha que procura as coisas na rua. Você vai ler o texto com a sua leitura analítica. Nada de viajar na maionese. Tu está caçando pressuposto no texto. Você está caçando marcador de inferência. Opa, tem um monte de palavra que você não sabe, mas com certeza tem palavras ali que você sabe. E são essas palavras que vão te dar um norte para você poder fazer a questão. Tanto no texto quanto nas alternativas, entendeu? Porque às vezes a alternativa está escrita bonita, que nem essa número 3 aqui, mas ela não faz sentido nenhum. Sério, Zumira. E ela acha as coisas. Minha avó é muito sortuda para achar. Sortuda. Sai procurando, né? Gente, eu não acho nada. Eu sou a pessoa que perde, mas ainda bem que no texto eu faço a leitura analítica. Pensa numa pessoa que perde as coisas, eu. Isso aí, Bruno. Bom, a número 3, ainda desse texto, vamos lá. Considerando o contexto, exprime a noção de finalidade, o segmento que se encontra é. Na verdade, exprime a noção de finalidade. Essa questão é uma questão de valor semântico, de sentido. É uma questão das nossas primeiras aulas de português que eu dei. O valor semântico das conjunções está lá na plataforma. Quem perdeu essa aula, volta lá para assistir. Qual é a alternativa em que há o valor semântico, em que há o sentido de finalidade? E aí, vou deixar vocês fazendo sozinha essa. E aí, qual que vocês acham que é? Sem voltar no texto. Claro, voltando no texto facilita, mas a gente já fez uma leitura analítica e por essas alternativas a gente também vai fazer uma leitura analítica e vai conseguir responder. Daphne já respondeu aqui que é a letra A. Quem vai no bonde da Daphne? Bruna falou que é a letra B. Rômulo, letra B. Será? Ih, gente. Entendi. Ó, para sustentar uma democracia duradoura. Para, normalmente, tem valor semântico de quê? De lugar. Eu vou para Maricá. E tem valor semântico de finalidade. Eu fiz dieta para emagrecer. Consegui? Não consegui, mas tentei. A finalidade foi essa. Parei de beber refrigerante para quê? Para ficar nervosa, estressada? Não, para tentar emagrecer. Consegui? Não consegui, mas a finalidade foi essa. Então, para, e já de cara, o para, ele é um conectivo que normalmente ele traz esse valor semântico de finalidade. Vou deixar ele guardadinho ali e vou ver as outras alternativas. Ainda que o sistema não triunfasse no mundo todo, ainda que é um conectivo que tem valor concessivo. O que é isso, Pedro? Finalidade, objetivo. O que é um valor concessivo? O valor concessivo é um valor de oposição.
Gente, eu tô tentando lembrar de um trecho, ainda que falasse a língua dos anjos, mas eu não consigo lembrar. Se alguém lembrar, não é bíblico, não. É bíblico, gente. A pessoa tem que ler a Bíblia, hein? Tô sabendo dos versículos do Salmo, mas não. Minha avó vai me matar. É bíblico, Sabrina? Ainda que falasse a língua dos anjos. Não tem uma coisa assim? Tem uma música assim também. Amor, nada teria. Resumir, sabe até o versículo, tudo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não viveria. Sabrina, perfeita. Amém. E tem a música do Legião Urbana, porque no Daniflix a gente é o quê? A gente é cultura. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não viveria. Então, mesmo que eu falasse, não ia adiantar, entendeu? Eu não viveria. Esse ainda que é uma ideia de oposição. Ainda que eu ficasse uma semana só comendo, só fazendo a dieta low carb, mesmo assim eu não iria emagrecer, porque eu engordo bebendo até água. Então, mesmo que eu fizesse a dieta low carb uma semana, eu não ia emagrecer. O que ia acontecer? O oposto, né? A gente pensa numa coisa, mas acontece o quê? Outra. O ainda que dá uma ideia de oposição. Quem estiver anotando aí, bota assim, ainda que, puxa a setinha, valor semântico de oposição. É o valor semântico concessivo, né? Ainda que você fizesse 200 redações por mês, dificilmente acertaria o tema. Quando a pessoa faz 200 redações, ela está com a intenção de quê? Eu quero acertar o tema, eu quero tirar 1000. Mas aí a professora cascuda faz o quê? Não vai conseguir, não. Então, estabelece-se uma relação de oposição. O ainda que, ele não dá ideia de finalidade, ele dá ideia de oposição. Vou até ver aqui na minha cola da Sabrina, ó. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, que seria top, 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 sem amor, não viveria. Então, eu poderia falar a língua dos anjos, mas eu não posso viver sem amor. Daria uma ideia de oposição. É do Legião Urbana, não é, gente? A música também? Sem amor, eu nada seria. Cara, vocês estão igual o YouTube, né? Tipo assim, eu coloco lá e Arnoou e o YouTube já vem com a música que eu tô pensando. Vocês são muito, muito raiz, cara. Vocês conseguem identificar o meu pensamento, mesmo eu não sabendo expressar as frases, os enunciados, as músicas, né? Os versículos. Gente, tem que ler a Bíblia, eu. Minha avó e meu avô sempre me ensinaram. E eu aqui, ó, sem saber. Então, a letra B não pode ser porque dá ideia de oposição. Vamos ver a letra B não pode ser porque dá ideia de oposição. Vamos ver a letra C. A despeito das críticas sofridas. Esse a despeito, vamos voltar aqui no parágrafo, ó, terceiro parágrafo. Ó, a despeito das críticas sofridas, o pressuposto fundamental de Fukuyama se revelou de enorme influência, né? Então, apesar das críticas sofridas, né, ele foi influente, ele fez sucesso, mesmo com as críticas. Então, a despeito ele tem o mesmo valor semântico que o ainda que. É o valor semântico de quê? De oposição. É o valor semântico concessivo, tá bom? Concessivo e oposição é o mesmo sentido. Então, não pode ser a letra C, porque o enunciado está pedindo o valor semântico de finalidade. Então, não pode, porque a despeito de tem ideia de oposição ou concessão. Vamos ver a letra D. Porquanto muitos países se mostrariam resistentes a essa ideia. Deixa eu ver aqui no segundo parágrafo. Calma, Bruna, mas você acertou a outra. Na próxima você vai acertar.
Alguns alegavam que a democracia liberal estava longe de ser implementada em larga escala, porquanto muitos países se mostrariam resistentes a essa ideia importada do Ocidente. Esse porquanto aqui, ele está estabelecendo uma ideia de explicação. Ele é um conectivo explicativo. É como se ele fosse porquê. Ele não dá ideia de finalidade. Aproveita, Bruna, e vai anotando, entendeu? Para valor semântico, lugar ou finalidade, ainda que valor semântico, oposição, a despeito de valor semântico, oposição, porquanto valor semântico e explicação. Gente, a Andréia botou aqui direitinho, ó, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Olha isso. Olha a relação de oposição. Claro que consegue, Pedro. Gente, eu já falei para vocês, né? Não sei se eu falei em alguma aula, mas uma vez minha avó me chamou para poder... Estava dando um culto em casa, e ela falou assim, vou chamar minha neta, que é a professora, para dar uma palavra para vocês. Aí eu... Tá, né? Aí peguei lá o Salmo 23, o que eu fiz? Análise sintática. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O verbo... Aí todo mundo me olhando assim, minha avó abaixando a cabeça. Ficou com uma raiva. Nunca mais me chamou para pregar. Porque não dá, né, gente? Eu não sou professora, eu não vou ter esse dom. Eu entendo, entendeu? Mas fazer essa pregação, infelizmente, não dá para mim. Tudo bem? Agora a última aqui. Embora evitando fazer grandes generalizações sobre o fim da história, gente, o embora, ele é sempre concessivo. Ou seja, o embora sempre vai dar a ideia de oposição. Embora tenha bloqueado ele no Instagram, WhatsApp e Facebook, continua sonhando com ele todas as noites. Então não adianta você bloquear o crush, né? Você continua gostando dele. Você bloqueia ele em todas as redes sociais, mas o que acontece? Qual é a relação de oposição que se evidencia? Você fica sonhando com ele todas as noites. Entendeu? O embora, ele sempre vai trazer a ideia de oposição. Portanto, nessa número 3, a única que eu posso marcar é a letra A, para sustentar uma democracia duradoura. Exatamente. Ó, tô sentindo que a Daphne tá sofrendo, hein, gente? Por amor, hein? Daphne, fica assim não, ele não te merece. Pode tirar do Insta, mas não sai do coração. Esse mais aí da Daphne, qual é o valor semântico do mais da Daphne? Pode tirar do Insta, mas não sai do coração. Qual é o valor semântico? Isso, Júlia. Júlia é afiadíssima. Júlia já sofreu, já superou e está fazendo análise sintática. É isso aí, Júlia. Não vale a pena. Não vale a pena. Arrasou. Ó, vamos tirar a prova real desse número 3 aqui. A despeito das críticas sofridas, o pressuposto fundamental se revelou de enorme influência. A maioria dos cientistas... Deixa eu ver onde está o trechinho. No número 3. Ah, é no 4. Para sustentar uma democracia duradoura, o país devia atingir níveis altos de riqueza e educação. Então, por que o país deveria atingir níveis altos de riqueza e educação? Qual é a finalidade disso? Sustentar uma democracia duradoura. Então, com certeza, sem medo de ser feliz, o para, ele tem valor semântico de finalidade. O para sempre vai ter valor semântico de finalidade? Não, ele pode ter valor semântico de lugar também. Por isso é importante voltar, quem não assistiu ou quem esqueceu, voltar lá naquela aula de valor semântico das conjunções e preposições. Isso é fundamental para que vocês façam a interpretação. Essa aula, se eu não me engano, foi a segunda aula de português e ela está lá na plataforma.
Quem tiver dificuldade para acessar esse material, essa aula, pode me chamar que eu oriento vocês, tá bom? Mas está lá, volta, porque o valor semântico desses termos, eles são essenciais. Vamos lá. Número 4, o crime de Brumadinho. Li o título, vou voltar aqui, ó. O título do texto, O Crime de Brumadinho, ao se referir ao acontecido como crime, apresenta ao leitor o posicionamento do autor acerca do rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade de Brumadinho. Isto pode ser percebido por quê? Então, vamos voltar lá no título. Espera aí, gente. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. Gente, já nesse lead, né, nesse trechinho, nesse subtítulo, o rompimento de mais uma barragem. Quando ele coloca esse mais, ele está falando, cara, é sério isso? Mais uma barragem, ele está mostrando um posicionamento, ele não está só passando a informação do rompimento de uma barragem, é mais uma barragem, é algo que fica acontecendo o quê? Constantemente. Então, ele já marca isso. Vamos ver aqui a questão. Ao se referir ao acontecido como crime, apresenta ao leitor o posicionamento do autor acerca do rompimento da barragem da mineradora Vale na cidade de Brumadinho. Isso. Isto pode ser percebido por quê? Vou deixar vocês lerem. O autor ressalta com a palavra crime o caráter de desastre natural desse fato. Crime, desastre natural, nada a ver. Se é desastre natural, não é crime. Então, não pode ser a letra A. Vaza porque não é você. A gente ainda nem leu o texto, mas a gente já eliminou a letra A porque não pode ser a letra A. O entendimento do fato como um castigo divino está representado na palavra crime? O título está falando alguma coisa sobre castigo divino? Nem lemos o texto, mas com certeza essa letra B não é. O autor afirma a existência de culpados pelo ocorrido ao se referir ao acontecido como crime. Se ele está falando que aquilo é um crime, é porque teve o quê? Culpados. Faz sentido, hein? Faz sentido. Não vou eliminar a letra C, não. Vamos ver a letra D. A palavra crime ressalta um erro não intencional da Vale que resultou no rompimento. Se é crime, é um erro não intencional? Não pode ser. Cara, vocês perceberam? A gente fez a questão sem ler o texto. A gente só leu o título. Por quê? Porque a gente está fazendo uma leitura analítica. A gente está que nem a minha avó. A gente está saindo na rua procurando o dinheiro, procurando o quê? O ouro, o relógio, né? A gente está procurando, a gente está olhando o título e o subtítulo, pescando os marcadores de inferência. Então, nem li o texto, mas já sei que o gabarito é letra C, mesmo sem ler o texto. Isso é fazer uma leitura analítica. Tranquilo, galera? Muito mais fácil, né? Para que ficar demorando? Aí ler o texto, aí dá dor de cabeça, aí vai nas alternativas. Não. Agora, número 5, já tem que fazer a leitura. A ideia central do texto está corretamente expressa em... Vai até umas 7h30, Jasmine, 7h40. Eu vou dar um intervalinho para vocês, tá bom? 8 horas tem aula do William pelo YouTube. Vocês vão receber as informações lá no grupo, tá bom? E aulão, tá, gente? Aulão. Sobre a importância de uma educação antirracista. Vamos lá. Vamos ler as alternativas? A ideia central do texto está corretamente expressa em...
A. Devido a um histórico de irresponsabilidade por parte das mineradoras, somado à impunidade do Estado, rompimentos como o de Brumadinho continuam acontecendo. Pode ser. Letra B. As tragédias como a de Brumadinho mobilizam a população por sua violência. Mas, uma vez feito o dano, não há serventia em tentar repará-lo ou procurar responsáveis. Cara, se ele tá falando que é um crime, essa aqui não pode ser. Elimina. Porque como é que eu não vou procurar responsável? O cara no título já coloca que é um crime. Então, sim, tem responsável. Elimina a letra B sem ler o texto. Bora para a letra C. O acontecido em Brumadinho pode ser considerado um desastre ambiental, cujas causas remetem mais a fatores ecológicos e naturais que a ação humana no meio ambiente. O cara coloca no título que é crime. Não posso falar que ele considera que é um desastre ambiental. Não, elimina a letra C. Letra D. O rompimento de Brumadinho difere-se do rompimento de Mariana, se diferencia. E apesar de estarem em regiões próximas, ocorreram por causas alheias à ação de mineradoras nesses locais. Foram causas alheias? Não sei, estou na dúvida. Vocês já estão matando aí que é a letra A. Mas olha só o que eu fiz antes de ler o texto e antes de ficar perdendo tempo. Eu olhei as alternativas e já eliminei as que não podem ser. Então, na verdade, eu só estou trabalhando com a letra A ou com a letra D. E aí eu vou voltar para o texto muito mais sagaz para fazer essa leitura. Entendeu? Vamos lá, vamos ver. Não são alheias, né? Mas vai que. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime. Reza o ditado popular algo assim: ou se aprende no amor ou se aprende na dor. Mas o Brasil parece não aprender de jeito algum. E quem é o Brasil? Neste caso, as autoridades que exercem cargos públicos, os políticos, a justiça que não pune como deveria. Embora com distintas responsabilidades, há uma cadeia de irresponsáveis. O rompimento de mais uma barragem em Minas Gerais não é a repetição de uma tragédia, nem de um erro da Vale, terceira maior empresa do país. É a reincidência de um crime, na verdade, de vários crimes. Omissão, ambição, ganância, descaso com a natureza, falta de fiscalização. O preço é a vida humana, sempre um risco. 9 mortos e mais de 3 centenas de desaparecidos, enquanto escrevo. Famílias devastadas, uma comunidade em choque levada por um mar de lama, sequelas permanentes para o ecossistema. A comoção diante das cenas de resgate e da dimensão da lama é real, mas passa e depois nada acontece. Nada de multas pagas, nada de indenizações, nada de prisões, nada de ajuda real para quem foi afetado. É assim com os atingidos por desastres ambientais, por balas perdidas, por quedas de avião, por incêndio em boate e por aí vai. Impunidade é mais causa do que consequência, pode apostar. O caso de Mariana só não foi esquecido por quem foi atingido e por quem tenta até hoje fazer justiça à comunidade e reparar os danos ao meio ambiente. O país seguiu sem pagar essa conta, apostando no esquecimento, a eterna válvula de escape. Depois de Mariana, o que foi feito para evitar novos rompimentos? Quais medidas protetivas foram tomadas para salvaguardar a população e o meio ambiente? Você sabe responder essa pergunta? Eu não. Para alguém aprender, é preciso ensinar. O Brasil não aprende porque poucos estão dispostos a educar. Educação exige limite, disciplina, lei, autoridade, seriedade, desprendimento de si próprio para focar no bem comum. Enquanto um cargo público, sobretudo eletivo, for visto como uma mina de dinheiro em um balcão de negócios, não haverá aprendizado. Não foi a chuva nem a ira de Deus. Não foram as pessoas que ali trabalham ou que moram em Brumadinho. Se houve negligência, houve culpados, tanto quanto vítimas.
O Estado precisa assumir sua responsabilidade, já que a ele compete outorgar, liberar, conceder, fiscalizar. Basta cumprir o seu papel. Vamos voltar aqui, ó. A ideia central é o quê? Devido a um histórico de irresponsabilidade por parte das mineradoras, somado à impunidade do Estado, rompimentos como o de Brumadinho continuam acontecendo. Quando a gente, lê o texto, já tendo eliminado algumas alternativas, o direcionamento fica muito mais simples. Vocês já tinham respondido, mesmo sem a leitura do texto, porque a gente fez esse trabalho de eliminação, de saber fazer a prova. Vamos lá. Releia este trecho. Depois de Mariana, o que foi feito para evitar novos rompimentos? Quais medidas protetivas foram tomadas para salvaguardar a população e o meio ambiente? Você sabe responder a essa pergunta? Eu não. Nesse trecho, o autor dirige-se ao leitor e se expressa em primeira pessoa. Sobre o uso desse recurso linguístico, é correto afirmar que... Ih, gente, peraí que eu fiz besteira. O que eu fiz? Foi. Vou deixar vocês lerem a alternativa. Não vou ler com vocês, para não perder tempo. A estratégia exemplifica o uso de uma variante formal do português e funciona como um argumento de autoridade na tentativa de convencimento do leitor. Cara, só lembra da redação. Pode usar a primeira pessoa na redação? Não. Por quê? Porque a primeira pessoa é informal, de acordo com a banca do Enem. Então, quando ele fala que ele usa a primeira pessoa e a alternativa está falando que é uma variante formal, mentira. Vaza a letra A. B. O autor realiza uma pergunta ao seu leitor na intenção de incentivá-lo a também manifestar sua opinião de forma escrita? Impossível, cara. Isso aí é uma viagem. O leitor não vai manifestar a sua opinião de forma escrita. Ele está lendo, são vários leitores, vivenciando esse texto. Então, ele não vai escrever aquilo ali. Elimina a letra B, porque é uma viagem. C. A tentativa de comunicação com o leitor constitui um exemplo de argumentação por exemplificação, uma vez que o autor se utiliza como exemplo. É exemplo que ele colocou ali? Vamos ver a letra D. O autor utiliza esse recurso linguístico como estratégia de aproximação de seu interlocutor, propondo perguntas retóricas. E aí, faz sentido? Isso, Quando ele fala, você sabe responder isso? Ele está fazendo uma pergunta retórica, para se aproximar do interlocutor. Então, ó, gabarito, letra D. Moleza. Na introdução do texto, o autor utiliza o ditado: ou se aprende no amor, ou se aprende na dor. A relação entre o ditado e o ponto de vista que será empregado ao longo do texto está corretamente expressa em... E aí? É necessário que toda a população preste um olhar afetivo para os problemas do Brasil, o que significa aprender pelo amor e não pela dor da repetição das tragédias. Duvido, o autor desse texto está com sangue nos olhos, não tem nada de amor, não. Letra A está errada, vou eliminar. B. O aprendizado pela dor, ou seja, pela ocorrência de tragédias e pela comoção que elas causam, é mais eficaz que o aprendizado pelo amor, pelo diálogo e pela solidariedade. Cara, não pode ser mais eficaz, As tragédias não podem ser uma alternativa mais eficaz. Isso não faz sentido com o que o autor está dizendo no texto. Nem o amor, ou seja, a prevenção dos acidentes e o cumprimento da lei, nem a dor, as tragédias e sua comoção, foram suficientes para evitar a repetição de um crime ambiental. Faz sentido. Vamos ver a letra D, para tirar, por desencargo de consciência. Tanto o amor tomado como o cuidado que as mineradoras têm com o ambiente...
pelo cuidado que as mineradoras têm com o ambiente em que se instalam, quanto à dor, as inevitáveis tragédias, como a de Brumadinho, ensinaram lições ao Brasil. Ninguém ensinou nada ao Brasil. E aqui, quando ele fala o amor que as mineradoras têm com o ambiente, tem não. Isso aqui é uma extrapolação. Gabarito, letra C. É mesmo, Bruna, seu irmão adora se meter. Vamos lá, mais uma sobre esse texto, hein? Só que agora com um texto o quê? Verbal, não verbal ou híbrido? Como é que eu classifico esse texto aí da questão 8? Híbrido, né? Porque tem a imagem e tem a parte escrita, a parte verbal. Enquanto isso, em Brumadinho, devo chamar os bombeiros? Liga primeiro para os nossos advogados. Em uma análise comparativa com o texto Crime de Brumadinho, é correto afirmar que a charge... É correto afirmar que a charge, letra A, refuta o ponto de vista exposto pelo texto, pois realiza uma crítica aos diretores da mineradora e expressa na atitude pouco humanitária frente ao ocorrido. Então, realmente, esse texto aqui, ele está fazendo uma crítica aos diretores da mineradora e está expressando uma atitude pouco humanitária frente ao ocorrido, né? Eles estão pensando o quê? No dinheiro. Só que esse iniciozinho aqui, quando ele fala refuta, ou seja, o que é refutar? Refutar é confrontar. E o texto, o crime de Brumadinho, que a gente acabou de ler, ele está justamente fazendo a mesma crítica. Então, assim, não está refutando, está concordando. Não pode ser a letra A, porque eu tenho essa palavra que refuta. Elimina. Vamos ver. Reafirma o ponto de vista exposto pelo texto ao aludir o caráter criminoso dos diretores por meio da frase. Liga primeiro para os nossos advogados. Olha aí, se não pode ser a letra B faz todo sentido, né? Está reafirmando o ponto de vista pelo texto. Faz sentido. Vamos ver a letra C, o que diz? Apresenta ponto de vista distinto daquele texto. Vaza, nem vou ler o resto. Porque não apresenta ponto de vista distinto. Está reafirmando, está contra também. Letra D. Concorda com o ponto de vista exposto pelo texto. Vou continuar lendo porque realmente concorda. Pois foca no caráter trágico e inevitável do acidente em Brumadinho. Cara, a charge não está focando no caráter trágico. A crítica da charge é justamente o quê? O caráter criminoso. Então, a letra D, ela está meio certa, porque ela concorda com o ponto de vista do texto. Mas ela não é a alternativa correta por causa desse finalzinho aqui, pelo caráter trágico. Então, não pode ser. Gabarito, letra B. Tranquilo? Agora, essas aqui é o rapidão. É tipo torta na cara do Celso Portiolli. Gente, responde sem pensar. Por quê? Porque vocês sabem muito essa matéria. Desafio. 3 segundos para responder. 9. Há uma hipérbole no seguinte fragmento do texto. E aí, onde tem hipérbole? Não vou nem explicar. Tô brincando, tá, gente? Se alguém tiver dúvida, eu vou explicar, mas é porque eu sei que vocês sabem. Onde que tem hipérbole? Hipérbole quer dizer o quê? Figura de linguagem que indica o exagero. Onde tem hipérbole? Todo mundo? Todo mundo tem hipérbole? Todo mundo já passou por algo assim. A letra A parece uma hipérbole mesmo, né? Todo mundo. Será que foi todo mundo que passou por algo assim?
Hipérbole é a figura de linguagem do exagero. Letra D. Boa, Rômulo. Boa, Bruna. Você começa a pensar naquilo e imagina 1000 possibilidades. Quando eu falo imagina 1000 possibilidades, eu estou exagerando. Eu não estou imaginando 1000 possibilidades, né? Eu estou imaginando muitas possibilidades, mas não 1000 possibilidades. Ali, quando ela fala todo mundo já passou por algo assim, eu errei nessa questão porque eu não coloquei o texto, né? Eu coloquei só a alternativa. Todo mundo, né, parece algo exagerado. Só que 1000 possibilidades é uma hipérbole muito mais clara e evidente que todo mundo. É um exagero, né, mais comum. 10. No trecho, o vento chorava e soluçava como uma criança. Observa-se a presença de duas figuras de linguagem. Quais são essas figuras de linguagem aí? O vento chorava e soluçava como uma criança. Ah? Vamos relembrar as figuras de linguagem para quem perdeu essa aula? Prosopopeia. Prosopopeia é a figura de linguagem que vai dar vida a seres inanimados, vai dar características humanas a seres inanimados. Por exemplo, os olhos do céu estão voltados para mim. Então, quando eu falo que o vento chorava, eu estou dando uma característica humana a um ser que não tem essa característica. Porque o vento não vai chorar. Quem vai chorar somos nós, os seres humanos. E tem comparação aí? O que é uma comparação? Estabelecendo uma comparação no sentido figurado, né? O vento chorava e soluçava como uma criança. O como é um conectivo que está indicando comparação. Então, a letra A está de acordo. Mas só para a gente não perder a viagem, o que é sinestesia? Explico, Júlia. Prosopopeia é dar uma característica humana a um ser inanimado. O vento não chora. Mas aí eu estou colocando que o vento chorava, né? O rio ri para mim. Quem ri são os seres humanos, né? Eu, você. O rio não pode rir, mas aí eu estou usando no sentido figurado. E aí, quando eu dou uma característica humana a um ser inanimado, eu estou utilizando a figura de linguagem prosopopeia. Comparação, né? É o que tem conectivo como. Será? Espera aí, gente. Rapidinho. Só um minutinho, tá? Sinestesia. O gabarito, gente, é a letra A, tá bom? É uma prosopopeia, porque eu tô colocando o vento chorava. E é uma comparação, porque tem um como aqui. Mas eu quero saber, eu quero relembrar o que é a sinestesia. O que é? Quem lembra? Vacilou com comparação, Júlia? O que é a sinestesia, galera? Quem lembra? Eu acho que é associação de palavras, professor. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Associar algo. Tem a ver com associação, mas é assim, você misturar os sentidos. Por exemplo, você tem um olhar doce, e aí eu estou misturando a visão com o paladar. Entendeu? Isso, as sensações, não é isso? Isso, eu as acho que é sensações. isso, uma mistura, Mistura os 5 sentidos. O olhar doce é uma sinestesia. Eu estou utilizando o sentido figurado, né? Porque doce é o paladar. Como é que você pode ter um olhar doce? Metáfora, gente. O que é metáfora? Vamos relembrar? Oh, meu bebê. Vamos relembrar com o Benzinho o que é metáfora, que ele estava chorando. Oh, meu bebê. Vou muito aqui. Metáfora é uma comparação implícita. Ou seja, não tem o conectivo como. Se eu tivesse ali... Isso, Jasmine. O vento chorava e soluçava... E soluçar é uma criança. Aí eu tô... Como assim soluçar uma criança? Isso é um sentido figurado. Soluçar, criança é criança. Mas eu estou estabelecendo uma relação de comparação. Hipérbole. Já falei. Hipérbole é o quê? Só para relembrar.
Hipérbole, galera? Exagero, né? Chorou rios de lágrimas. 1000 possibilidades. Tô com uma fome de 10 mendigos. Vou dar zoom, sim, Ana. Deixa eu apertar aqui, que eu tô com uma mão segurando bem e outra aqui. Bem está jantando mais cedo hoje. Vamos lá. O autor do texto, eu não coloquei o texto porque não tinha necessidade. Apresenta uma linguagem que omite termos facilmente percebidos pelo contexto ou situação. Essa figura de linguagem é denominada o quê? Qual é a figura de linguagem que omite termos que eu consigo sacar pelo contexto? Vocês estão fera demais. Elipse, né? Beleza. A elipse é aquela de tô passando mal. O médico, por favor, o médico. Chame o médico. O copo tá caindo. O copo, pegue o copo. Eu não falei pegue, mas pelo contexto você sabe que é para pegar, né? Pelo contexto você sabe que é para chamar o médico. E qual é a diferença entre elipse e zeugma? Zeugma também é a omissão, só que zeugma é a omissão de um termo que apareceu no contexto, que apareceu no texto, né? Mariana foi ao shopping e comprou canetas novas. Bruna, vírgula, cadernos novos. Bruna, vírgula, quer dizer o quê? Bruna comprou cadernos novos, entendeu? Então, eu estou estabelecendo o quê? Uma relação de não repetir, de omitir um termo que já foi mencionado. A elipse é a omissão de um termo que não aparece escrito, mas pelo contexto eu consigo identificar. A zeugma é a omissão de um termo que, de fato, aparece. Tudo bem? Tranquilo? Então, nessa daí, a gente vai marcar a letra C. Elipse. Vamos ver o número 12. Há dois termos que se contrapõem pelo sentido, formando uma antítese no seguinte trecho. Lembra o que é antítese? Antítese é quando tem uma relação de oposição entre as palavras. Bonito, feio, gordo, magro, céu, inferno. Então, dentre essas alternativas aí, qual é a que está marcando uma antítese? Vamos ver? Letra A. Será que a ausência de enxaqueca me fará menos responsável, menos diligente? Tem antítese aí? Incluindo os 3 dias por mês, pelo menos, que passo da cama, consumida pela dor paralisante e a náusea intensa. Paralisante, intensa. Não está estabelecendo relação de oposição. C. Afirma que conseguimos realizar mais quando nossos recursos, no meu caso a saúde, são limitados do que quando são abundantes. Tem antítese aí? Vamos tirar a prova real com a letra D. Adolescente motivada e dedicadíssima, acreditava que todas as portas estavam abertas para mim. E aí? Qual é a antítese, gente? Fala para mim, na letra C. Afirma que conseguimos realizar mais quando nossos recursos, no meu caso a saúde, são limitados. Limitados e abundantes. Limitados e abundantes. Perfeito, vocês estão feras. Marque a opção em que há especificamente uma metáfora. O que é metáfora? Comparação implícita. Fernanda, a lista está aparecendo toda hora aqui no chat. Daqui a pouco vai aparecer novamente, tá? E aí, onde tem uma metáfora? A jandaia cantava ainda no olho do coqueiro. John, eu não esqueço. A felicidade é uma arma quente.
Quando eu falo que a felicidade é uma arma quente, eu estou comparando a felicidade com uma arma quente. Só que eu não coloquei o conectivo como. Então, essa é uma comparação implícita, né? Portanto, se você quer metáfora, é a letra B, o nosso gabarito. Gente, vocês acreditam que meus filhos estão se aproveitando que eu estou dando aula e estão jogando futebol na sala? Tô respirando fundo aqui. Cheio de marcadores de inferências aqui. Eles se aproveitam, sabia? Que eu não posso dar um berro aqui. Vamos lá. Pena de morte no Brasil é pleonasmo. Aí a morte, aí lendo o jornal, assassinatos, bala perdida, morte no trânsito, fome, desemprego. A relação entre pena de morte no Brasil e pleonasmo é responsável por gerar o efeito do humor na tirinha. Por quê? Qual é o humor? Emily nem respira, cara. Ela já sai marcando. Vamos ver. Letra A. Leva o leitor a perceber que aquilo que a personagem diz é exatamente o contrário do que ela tem a intenção de dizer? Não, não é o contrário. Faz com que as relações entre pena de morte e Brasil se tornem tão óbvias que elas configuram a reiteração de uma mesma ideia. O que é um pleonasmo? É a redundância, né? A repetição de uma ideia. O pleonasmo vicioso é o quê? Subir para cima, descer para baixo, louco da cabeça. Então, pena de morte no Brasil é pleonasmo, ou seja, é a repetição de uma mesma ideia. Tá certo. Letra B é a que faz sentido. Ó, letra C, só por desencargo de consciência. Mostra o efeito do exagero. Ih, exagero não é pleonasmo, exagero é o quê? Hipérbole, né? Olha a letra D. Suaviza os termos relacionados. Qual é a figura de linguagem que suaviza os termos relacionados? Responde aí para mim, para ver se vocês estão feras mesmo. Boa, Ana Beatriz. Boa, Daphne. Eufemismo. Muito bem. Vamos lá. 15. Isso aí, Bruno. Deixa eu dar um zoomzinho que nem eu tô enxergando. Formigas! Meu Deus, que tragédia! Não há desgraça pior do que formigas. Mais vítimas da guerra do Vietnã em Argel. Uma manifestação deixou saldo trágico de 2 mortos e antipáticas. Ó, ela colocou o rádio pro pai dela, né, ouvir. O que seria pior que formigas? Mafalda sempre, né, dando um tapa na realidade. Desculpa, gente, mexi aqui. Assinale a alternativa que indica a figura de linguagem presente no segundo quadrinho. Meu Deus, que tragédia! Não há desgraça pior do que as formigas. Qual é a figura de linguagem? Pleonasmo? Metonímia? Eufemismo? Eufemismo, Rômulo, é a figura de linguagem que vai suavizar as expressões. Tipo, ao invés de falar que ele mentiu, vou falar que ele faltou com a verdade. Ao invés de falar que ele morreu, ele foi para o andar de cima. Eufemismo vai suavizar as expressões. É esse o sentido. No segundo quadrinho, quando ele fala que tragédia, não é desgraça pior do que as formigas, ele está exagerando. E aí, a figura de linguagem que denota, né, o exagero é a hipérbole. A gente não falou aqui nessas questões sobre a antonomasia. A antonomasia é o quê? O que é antonomasia? Quem lembra? Que figura? Antonomasia é uma figura de som que visa a repetição do som vocálico, ou seja, do som das vogais. Ana, banana, vegetariana, 24 horas. Esse Ana, a repetição do A
é uma antonomásia, né? E a sonância é uma figura de som que vai ter a repetição das consoantes. Lembra? O peito do pé do Pedro é preto. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A aranha arranha a jarra, não sei falar o resto. Mas isso é a sonância. E a antonomásia é a da vogal. 16. De acordo com a tirinha da Mafalda, assinale a alternativa incorreta. Sempre que o enunciado estiver pedindo para marcar incorreta, gente, nem sempre a banca ela vai colocar assim incorreta em negrito, destacado. Você sublinha, você destaca, risca, né? Para você sinalizar, porque às vezes você marca certa, mas a alternativa está pedindo, a questão está pedindo a incorreta. E aí, qual seria? Responde aí. Tá quase acabando, tá, gente? As formigas são elementos que tematizam os pequenos problemas cotidianos? Faz sentido, né? Enquanto o pai estava ali falando. Então, Emily, a letra A tá certa, só que a questão tá pedindo a incorreta. A questão tá pedindo a errada. A atitude do pai da Mafalda opõe-se, sim. Enquanto ele está pensando em problemas cotidianos, como formigas, né? A Mafalda está pensando na guerra do Vietnã. Então, eles estão, né, com um pensamento oposto. Letra C. O texto suscita uma crítica a reações desproporcionais diante de situações corriqueiras. É uma crítica, né? Uma reação exagerada diante de uma situação corriqueira. Lembrando que o enunciado está pedindo a incorreta. A menção da morte de 2 pessoas indica que a Guerra do Vietnã foi uma tragédia sem precedentes. É isso? O verbo no presente em não há desgraça pior do que as formigas visa indicar que o conteúdo dessa afirmação é um problema constante. E aí? O que vocês marcaram nessa? Gente, a Guerra do Vietnã foi uma tragédia sem precedentes? Sem motivos? Não, né? A letra D. A letra D é a incorreta. Vamos lá. Assinale, tô indo direto para o enunciado, tá, gente? Assinale a alternativa em que está transcrita do texto uma expressão em sentido figurado, acompanhada da correta indicação do sentido. Vamos ver se dá para a gente fazer sem ler o texto. Letra A, cardápio de problemas potenciais. O que seria cardápio de problemas potenciais? Está no sentido figurado. E esse cardápio indica que os países não devem se preocupar com problemas que não existem. Vamos ver se dá para a gente fazer, senão a gente volta aqui no texto. Letra B, os principais motores regionais. O que são os principais motores regionais? Indica que alguns países propulsionam o desenvolvimento econômico da região a que pertencem. Cara, se eles são os motores regionais, eles vão propulsionar o desenvolvimento, né? São eles que vão fazer o desenvolvimento. A letra B faz sentido. Vou deixar ela guardadinha aí. Letra C, ampla ociosidade das empresas. Indica que as empresas agem com precaução em um momento delicado da economia.
Ociosidade pode ser sinônimo de precaução? O que é uma pessoa ociosa? Não pode, né? Então, a letra C ela não faz sentido, não. Ampla ociosidade nas empresas quer dizer que as empresas agem com precaução? Não, não. Essa daqui não está combinando, não. A gente nem lê o texto, mas a gente identifica que não. Vamos ver a letra E. Menor vigor indica que a China tem deixado de investir para que sua economia volte a crescer como em outros tempos. Espera aí, menor vigor para que sua economia volte a crescer, menor e crescer? Cara, essas palavras, menos vigor e crescer, se tem menos vigor, dificilmente vai fazer o quê? Crescer. Então, eliminei a letra C e a letra E. Pulei a letra D, né? As fragilidades domésticas indicam que cada país deve estar atento ao que acontece com seus pares comerciais. Pode ser? A letra D não vou eliminar, não. Eliminei a letra C e a letra E. Agora eu vou voltar no texto somente com a letra A, B e D. Vamos voltar lá. Vamos ver aqui. O próximo governo não encontrará um ambiente econômico internacional sereno. Dúvidas sobre a continuidade do crescimento do Produto Interno Bruto Global, juros em alta no EUA, riscos de conflitos comerciais e de queda do fluxo de capitais para países emergentes são apenas alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais. Quando ele fala apenas, quer dizer o quê? Que há outros problemas. Olha aí a leitura analítica. Tudo indica, assim, que o governo brasileiro terá de lidar de pronto com as fragilidades domésticas, em especial o rombo das contas públicas. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 percentual, 3,7% em ambos os anos, e apontou um cenário de menor sincronia entre os principais motores regionais. Quanto à China, sua economia mostra menor vigor, e as autoridades precisam tomar decisões difíceis entre conter as dívidas já exageradas e estimular o crescimento. As vantagens do Brasil hoje é que há ampla ociosidade nas empresas, baixa inflação e, portanto, espaço para uma retomada mais forte. Agora vamos voltar aqui para as alternativas. Ele quer que a gente marque, né, a alternativa em que há o sentido figurado acompanhada da correta indicação do seu sentido, ou seja, né, a frase em que a metáfora está de acordo. Devolvi o bem. Já amor. Olha, gente. Olha aqui essa letra A. Cardápio de problemas potenciais. Indica que os países não devem se preocupar com problemas que não existem. É isso? Olha ali no primeiro parágrafo. São apenas alguns dos itens de um cardápio de problemas potenciais. Se tem um cardápio de problemas, quer dizer o quê? Que são muitos problemas. Não está querendo dizer que o país não deve se preocupar com isso. Não é dessa forma que está escrito no primeiro parágrafo. Ó, os principais motores regionais. Os principais motores regionais indicam que alguns países proporcionam o desenvolvimento econômico da região a que pertencem.
Isso está no terceiro parágrafo. Vamos ver se faz sentido. O Fundo Monetário Internacional cortou sua previsão para 2018 e 2019 em 0,2 percentual, 3,7% em ambos os anos, e apontou um cenário de menor sincronia entre os principais motores regionais. Então, esses motores regionais seriam quem? Os países que vão proporcionar, de fato, o desenvolvimento da região. Então, essa metáfora, quando ele fala desses motores regionais, ele está falando sobre esses países. Gente, por que eu estou colocando tudo de amarelo? Deu a louca, né? Mas não é. Não é isso que eu quero fazer, meu bem. A letra B é o gabarito. Tá de azul. 18. Elogio sincero é como sal em alimento. Bajulação é como sujeira em ferida aberta. Nos versos acima destacados, observa-se o uso de uma figura de linguagem. Ai, gente, que figura de linguagem é essa? Vê se tá bom, Letícia. Que figura de linguagem tem na 18? Olha o como aí. Só pode ser comparação, né? Beleza. 19. No descomeço era o verbo, só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. Manuel de Barros, O Livro das Ignorâncias. O trecho destacado no verso do poeta é um exemplo de quê? Eu escuto a cor dos passarinhos. Isso daí seria o quê? Sinestesia, né? Como é que você vai escutar a cor? A cor você vai ver. Então, ele está misturando os sentidos, figura de linguagem e sinestesia. Perfeito. A última. Gente, a gente fez essa questão na última aula? Me tira essa dúvida aí. Bom, se fez, vamos fazer ela aqui para quem não fez, né? É a última questão. A empresa que não faz propaganda é apenas 1/10 do que poderia ser. As funções de linguagem que podem ser depreendidas da publicidade apresentada na figura são função referencial, conativa, metalinguística, fática e poética. E aí? O que a gente tem aí? É uma função referencial, uma vez que evidencia os empresários as consequências de não se fazer propaganda. Está utilizando uma linguagem clara e objetiva. A função referencial é essa, né? Conativa. Conativa é o quê? Uma vez que busca influenciar os empresários, toda propaganda tem função conativa, tem o objetivo de influenciar. Metalinguística, uma vez que usa o termo propaganda para falar de propaganda. Tá falando de propaganda em uma propaganda, é metalinguística, né? A gente já fez essa, para quem tiver dúvida, depois pode me procurar que eu explico. É só para poder dar tempo de vocês terem um intervalozinho. Galera, dúvida? Sacaram a leitura analítica, os marcadores de inferência? Viu como dá para a gente fazer as questões e dá para adiantar a nossa vida sem ficar demorando muito tempo no texto? Foca nas alternativas, vai eliminando o que foi extrapolação e depois volta para o texto fazendo leitura analítica. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, quarta tem uma aula especial de literatura com exercícios para convidados. Então, fiquem de olho aí nos grupos que os convidados receberão esse convite. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Ó, 10 minutinhos de intervalo, 8 horas. Voltem, tá? Para a aula do professor William, tá? A importância de uma educação antirracista. Obrigada a vocês, gente. Um beijo. Valeu, Dani. Boa noite. Boa noite.